Irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite mais forte, boa noite. Aí sim. Irmãos, vamos dar início aqui ao nosso culto de adoração ao Senhor. E eu queria já iniciar fazendo uma breve oração, para que possamos então prestar esse culto ao Senhor Deus. Oremos. Senhor, bendito Deus e Pai, Tu, Senhor, que fizestes a terra, o mar, Tu, Pai, que controlas a tempestade, tudo está debaixo do Teu poder, da Tua soberania. Tu está no controle de tudo, Senhor, inclusive das nossas vidas. Senhor Deus, que nesse momento o Senhor nos prepare para cultuar o Senhor. Nós somos débeis, fracos e necessitamos do Teu auxílio, das Tuas forças, revigorando a nossa alma e nosso espírito, para que eles estejam totalmente inclinados em adoração ao Senhor nessa noite. Meu Deus, muito obrigado por esse privilégio de poder cultuar a Ti, engrandecer o Teu santo e sagrado nome. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, abra comigo a Escritura no livro de Salmos, Salmo de número 84, por gentileza. Salmo de número 84. Nós estaremos fazendo a leitura do verso 1 até o verso 2. Verso 1 e o verso 2. A palavra de Deus diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Irmãos, que belo salmo, que salmo maravilhoso. Ele expressa o quanto o nosso espírito, ele tem sede do nosso Criador. Deus, ele soprou em nossas narinas o fôlego da vida, nos tornou alma vivente, e essa alma vivente, ela clama constantemente pelo nosso Deus. Então, qualquer curto período de tempo em que nós estamos longe da presença de Deus, é letal para as nossas almas. Charles Spurgeon certa vez disse que todo homem tem um vazio dentro do seu coração, e ele tem um encaixe perfeito de Deus. Deus se encaixa perfeitamente nesse vazio. Então, a nossa alma, ela clama por Deus, e ela desfalece quando não está na presença do nosso Senhor. Amém? Irmãos, vamos passar agora para os nossos momentos de cânticos e hinos. Nós vamos tocar o nosso primeiro cântico, que é Velhas Verdades. Esse é um cântico que a gente tem ensinado à igreja nas quartas-feiras, e a gente está repassando. É um cântico muito bonito, que fala sobre o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus. Então cantemos ao Senhor. As velhas verdades, pois o novo às vezes sou estranho demais. Quero ouvir as verdades eternas, boas novas que não perdem o frescor, como aquela que diz que Jesus, por amor, entregou sua vida na cruz de horror, em resgate de muitos o verbo calou, mas a morte não teve vigor. E em 3 dias o Filho do amor ressuscitou. Quero falar
das velhas verdades, pois o novo às vezes sou estranho demais. Quero ouvir as verdades eternas, boas novas que não perdem o frescor, como aquela que diz que Jesus, por amor, entregou sua vida na cruz de horror, em resgate de muitos o verbo calou, mas a morte não teve vigor. E em 3 dias o Filho do amor ressuscitou. Quero falar das velhas verdades, pois o novo às vezes sou estranho demais. Quero ouvir as verdades eternas, boas novas que não perdem o frescor, boas novas que não perdem o fresco. Contigo o nome de Jesus o Salvador, este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu os aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém.
Irmãos, o nosso irmão Davi estará fazendo uma oração pelos cânticos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Agradecemos pelo culto que podemos render ao Senhor, os cânticos que podemos entoar ao Senhor. Pedimos agora que o Senhor venha estar abençoando a mensagem que vai nos ser trazida, o Senhor venha estar com o pregador, que o Senhor use ele como porta-voz da sua palavra. É isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, os irmãos podem se assentar primeiramente. Agora nós vamos passar para o momento da exposição das Escrituras. Queria chamar o nosso irmão Daniel, que estará ministrando essa noite para a gente. Boa noite, irmãos. Essa noite eu quero falar de uma palavra que Deus tem trabalhado no meu coração desde o início do ano. No dia 20 de julho de 1969, aconteceu um evento que muitas pessoas acreditavam ser o evento mais importante da humanidade. Foi no dia em que o homem pisou na Lua. E assim que ele pisou na Lua, ele falou o seguinte: é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Bom, esse não foi o maior passo que o homem já deu. O maior passo que o homem já deu foi quando Deus se fez homem. Foi quando o próprio Filho se encarnou. O maior evento da história não foi o homem ter pisado na Lua, e sim Deus ter pisado na Terra. Quando nós falamos sobre o estado de humilhação de Jesus, muitas pessoas acreditam que o estado de humilhação de Jesus aconteceu na cruz, quando ele foi crucificado, quando ele foi açoitado, quando escarneceram dele. Só que o estado de humilhação de Jesus não começou na cruz. O que nós chamamos no meio teológico de koinonia aconteceu assim que ele se encarnou. O termo koinonia é um termo muito conhecido no meio teológico para expressar algo referente a algo comum, algo o que os romanos traduziram como vulgar, no sentido de comum entre as pessoas, né? A koinonia de Jesus, o esvaziamento dele, a forma que ele se fez comum entre nós, não aconteceu somente na cruz, e sim a partir do momento que ele se encarnou. E essa é a primeira grande lição de humildade que ele demonstrou para conosco. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em João capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Nós veremos aqui um dos exemplos mais assustadores de humildade que o mundo já viu. É um dos exemplos mais assustadores de humildade, porque quando nós vermos cuidadosamente o que está acontecendo nessa cena, é impossível não tremer diante disso. É impossível não se emocionar diante disso. Diz a palavra de Deus: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esse é um dos exemplos mais assustadores de humildade, porque aqui nós vemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, lavando os pés de pecadores. Vamos entender o que está acontecendo nessa cena. O que está acontecendo ali? Eles estavam celebrando a ceia na Páscoa. A Páscoa, como está instruído em Levítico 23, era uma comemoração que durava 7 dias. Eles começavam a Páscoa
no 14º dia do primeiro mês e terminavam no 11º. Aqui nessa cena, provavelmente eles já estavam no 6º dia, porque no 7º dia eles precisavam apresentar um cordeiro em sacrifício. A Páscoa para os judeus, ela tem um valor diferente do que para os cristãos, porque o cristão, quando nós lembramos da Páscoa, nós lembramos não somente do que Deus fez no Egito, mas também daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Só que até então Jesus ele não havia sido crucificado, ele não havia sido morto e não havia ressuscitado ainda. Então, os discípulos, sendo judeus, eles tinham um entendimento diferente do que nós temos hoje da Páscoa. A primeira Páscoa aconteceu no Egito, há aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. O que aconteceu é o seguinte, vamos começar lá com Abraão, o pai da fé. Deus chamou Abraão da terra de Ur, para sair daquela terra, sair do meio de seus parentes, sair da casa de seu pai e ir até a terra que Deus lhe prometeu. E Deus fez bênçãos, ele declarou bênçãos para Abraão, disse que dele faria uma grande nação, disse que todos que o abençoassem seriam abençoados, disse que todos que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados, e prometeu a ele aquela terra que nós conhecemos hoje como Palestina e Israel. Depois, Abraão teve Isaque, e Isaque teve um filho chamado Jacó, que teve 13 filhos. O filho mais novo, antes do último, era José, que foi vendido pelos seus irmãos aos egípcios. E posteriormente, eu estou resumindo bastante a história, tá? Posteriormente, José se tornou o governador do Egito. Era o homem que tinha maior autoridade depois do faraó. E seus irmãos, posteriormente, precisaram recorrer ao Egito para que não morressem de fome, porque houve uma grande fome naquela terra. Então eles precisaram recorrer aos egípcios e se submeterem a um trabalho escravo para que não morressem de fome. O que aconteceu é que José morreu e depois surgiu um outro faraó que não conhecia José, e então ele escravizou os hebreus, os filhos de Abraão, de forma cruel. E durante 400 anos, os hebreus se multiplicaram de forma assustadora, ao ponto que os egípcios tinham medo que eles se rebelassem e assumissem o controle. Então, a humilhação e a severidade com que os egípcios tratavam seus escravos era muito pior, estava pior a cada dia. Então Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o seu povo. E durante a libertação do povo hebreu do Egito, houve 10 pragas. Moisés chegou perante Faraó falando: deixe ir o meu povo. O coração de Faraó foi endurecido. Então Deus humilhou os deuses egípcios para mostrar que Ele é Senhor sobre tudo e todos. A primeira Páscoa aconteceu logo depois que Deus humilhou os falsos deuses, os ídolos egípcios. E cada praga tem um significado, cada praga é a humilhação de algum deus. Eu vou ler rapidamente aqui essas pragas e como que elas tiveram um impacto nos egípcios. A primeira praga foi a transformação do rio Nilo em sangue. Isso era uma ofensa ao deus Nilo, que era deus da fertilidade, pois isso causou a morte dos peixes. A segunda praga foi a praga das rãs. A deusa Heket tinha cabeça de rã, e por isso as rãs eram respeitadas como sinal da divindade. A praga das rãs fez com que os egípcios se sentissem sendo castigados por uma das suas divindades e criar repulsa por aquilo que eles cultuavam. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Os egípcios atribuíam ao deus Tote o conhecimento, sabedoria, arte e magia. Os magos do faraó tentaram reproduzir o mesmo invocando o seu deus, mas não puderam fazer nada. Não somente as pessoas foram afetadas com doenças, mas também o gado.
A quarta praga, a praga das moscas. As moscas atacaram somente as famílias egípcias e não as hebreias, humilhando o deus Horus, o deus protetor das famílias. A quinta praga foi a peste sobre bois e vacas, humilhação do deus Apis, deus da fertilidade dos rebanhos, e Hathor, a deusa vaca. A sexta praga, feridas sobre os egípcios, humilhação do deus Quispix, o protetor dos enfermos. A sétima foi chuva de pedras, tempestade e trovões, humilhando a Íris, deusa da água, e Osíris, deus do fogo. A oitava praga, gafanhotos, humilhação do deus da vegetação Pan, já que os gafanhotos comeram toda a plantação dos egípcios. A nona praga humilhou um dos deuses mais cultuados dos egípcios, que era o deus Ra, deus do sol e da luz, com uma escuridão total. Eles se sentiram desamparados pelo deus Ra. E por fim, no final de tudo, veio a pior das pragas, que foi a passagem do anjo da morte. O anjo da morte matou todos os primogênitos dos egípcios. Isso foi uma humilhação ao deus Anubis, filho de Ra. Os faraós também se auto-intitulavam deuses e chamavam a si mesmos filhos de Ra. A morte de todos os primogênitos confirma que eles nada são, senão ídolos que eles mesmos criaram. A primeira Páscoa, então, aconteceu no momento em que os hebreus, eles pegaram sangue de um cordeiro puro, e desse sangue do cordeiro puro, passaram o sangue nas vigas, nas laterais e nas vigas superiores das portas deles. Quando o anjo do Senhor passou por eles, ele viu o sangue do cordeiro e não entrou naquelas casas. Isso é uma manifestação do que nós chamamos de propiciação. E agora eu quero chamar os irmãos para abrirem as escrituras em Romanos capítulo 3. Os versículos 23 a 26 diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Propiciação significa desvio da ira de Deus. A primeira Páscoa foi comemorada celebrando o desvio da ira de Deus sobre aqueles que confiaram no sangue do Cordeiro. Era isso o que Jesus e seus discípulos estavam comemorando. Eles estavam comemorando propiciação. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para dar uma explicação a uma dúvida que muitos têm recorrentemente, que é aquele texto de 1 João, quando diz que ele não é a propiciação somente pelos nossos pecados, e sim pelos pecados do mundo todo. Ali João está falando sobre judeus e gentios, e não cada pessoa sem exceção, e sim cada pessoa sem distinção. Quer dizer, Jesus Cristo é a propiciação tanto de judeus quanto de gentios, tanto de negros quanto de brancos, quanto de ricos quanto de pobres, e assim vai. Então nós entendemos que o sacrifício, o derramamento do sangue do Cordeiro não é em vão. O derramamento do sangue do Cordeiro é eficiente, é perfeito, é uma obra que não tem nada mais a ser paga, porque tudo foi pago ali na cruz do Calvário. Jesus e seus discípulos estavam comemorando justamente isso, e muitas pessoas, principalmente ateus hoje em dia, eles olham para isso e falam: como que Deus pode ser bom se Ele causou todas essas pragas aos egípcios? Como que Deus pode ser bom, sendo que Ele derrama a sua ira? Eu respondo, é justamente porque Ele é bom que Ele derrama a ira dele.
Deus é bom porque Ele está irado contra o pecado. O homem, ele é pecador. E todo o mal que Deus faz ao homem para punir o seu pecado ainda é pouco, porque nós temos uma dívida infinita com Deus. Para vocês entenderem o que significa ter uma dívida infinita, eu quero colocar a seguinte ilustração. Imagina que em uma conversa você desrespeita uma autoridade, por exemplo, um pastor, ou seu pai, sua mãe, alguma autoridade. Certamente você vai ser disciplinado. Agora, se você pratica essa mesma ofensa, por exemplo, com um policial, a sua disciplina é muito mais rígida. Se você pratica essa ofensa com um governador, um presidente, alguma autoridade desse nível, pelo fato dele ter um status muito acima dos outros, a punição em relação a essa ofensa, com certeza será muito mais severa de acordo com o status da autoridade que você está ofendendo. Agora, imagine o seguinte: se eu pudesse pegar todos os seus pensamentos, cada um deles, aqueles mais obscuros que você não tem coragem de contar para ninguém, e colocasse para reproduzir nesse telão aqui, você provavelmente nunca mais voltaria a essa igreja de tanta vergonha. Imagina que Deus conhece todos esses pensamentos. Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você faz. Eu não estou falando isso somente apontando o dedo para vocês, mas também falando em relação a mim. Eu me coloco nesse meio. Deus sabe aquilo que nós fazemos. Então, como que o homem, pecador como como que o homem maculado como ele é, tem coragem de chegar perante Deus e pedir alguma justiça? Se o homem pede justiça por si mesmo a Deus, o que ele receberá será um inferno. Porque nós somos pecadores e Deus é bom. E se Deus é bom, nós devemos ter medo, porque nós não somos bons. A maior mentira que tem sido contada nas igrejas, nas faculdades, nas rodas de amigos, é que nós somos bons. Eu não lembro de que filósofo foi a frase que diz que nós nascemos bons, mas a sociedade nos corrompe. Mentira, nós nascemos corrompidos já. No Salmo 51:5, Davi fala: em pecado nasci, em pecado concebeu minha mãe. O único que andou nessa terra, que não teve pecado nenhum, foi Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus. Então, quando nós pensamos: mas Deus, Ele não está sendo justo, derramando a ira dele sobre alguém. Errado, Ele está sendo mais do que justo. Muitas pessoas, principalmente ateus, se perguntam: como que Deus ele é bom, se Ele, por exemplo, não impede um estupro? Como que Deus é bom se Ele não impede um assassinato? E quando nós olhamos para as Escrituras, o que elas dizem para nós é o seguinte: de acordo com qual critério moral Deus deveria interferir nas consequências do seu pecado? É exatamente isso que acontece, porque quando Adão pecou, ele não buscou a Deus, ele fugiu de Deus. Quando Adão pecou, ele não pediu justiça a Deus, justamente por saber que justiça seria ele ser mandado para o inferno. Quando é dito que é chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, isso não significa somente que o amor de Cristo por nós não há mudança, mas significa também que assim como Ele foi deste mundo para o Pai, aqueles que Ele ama também partirão deste mundo para o Pai. E aqui nós chegamos na promessa de Deus, naquela parte boa que toca o nosso coração, porque quando nós olhamos para a justiça de Deus, a palavra dele nos fere, porque nós vemos que somos culpados, nós somos pecadores. Porém, quando nós vemos a graça de Deus, nós devemos pular de alegria em saber que pela graça de Jesus Cristo, pela misericórdia do Pai, nós, quando partimos desse mundo, nos encontraremos com o Pai e louvaremos ao Senhor na glória para todos sempre. João 13 nos lembra da justiça de Deus como uma espada de dois gumes. Ao relembrar a Páscoa, nós vemos a ira de Deus sendo derramada de forma justa sobre aqueles que pecaram e se rebelaram contra Deus. Só que nós vemos também a ira de Deus sendo derramada de forma misericordiosa em cima de Jesus Cristo e não em cima do seu povo eleito.
E novamente, muitos podem questionar o seguinte: por que Deus ele é chamado de justo se ele elege para si um povo e ele predestina uns e não outros? Bom, Deus é um ser soberano e ele criou o ser humano dotado de capacidade de escolha. Lembra que eu não estou defendendo o livre-arbítrio aqui. Ser possível, ser viabilizado uma escolha não significa que o homem tem inclinação a escolher de acordo com a justiça de Deus. Mas uma vez que Deus criou o homem com capacidade de escolha, por que Deus em si não pode escolher? Se Deus criou o homem para ser livre, por que Deus em sua liberdade também não pode predestinar uns para agir de misericórdia e outros para agir com justiça? Então, quando nós vemos a celebração da Páscoa, nós vemos a justiça e a misericórdia de Deus. Muitas vezes as pessoas celebram a Páscoa pensando somente na ressurreição de Jesus, só que se esquecem também da justiça de Deus. Se esquecem de que Jesus ele ressuscitou de fato sim pela justificação do seu povo, só que também tem aquele grupo de pessoas que não são justificadas, porque não creram em Jesus Cristo, porque não entregaram suas vidas ao Salvador, e essas pessoas receberão a justiça do fogo eterno. E nós precisamos falar disso. Nós precisamos pregar o evangelho da ira de Deus. Não existe evangelho sem ira. Não existe evangelho sem o santo ódio de Deus. E Deus precisa sim odiar, porque Ele é santo. Deus precisa odiar porque Ele é amor. Toda afirmação é uma negação do oposto. Então, se Deus é amor, Ele ama aquilo que é santo, Deus precisa odiar tudo aquilo que é oposto à santidade. E é aqui onde nós, mais uma vez, nos vemos com medo diante de Deus, porque nós não somos santos. E é justamente aqui onde, novamente, o Evangelho nos consola, mostrando que a santificação não é obra nossa, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. É aqui onde nós vemos que a salvação nós alcançamos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Não existe evangelho sem inferno. Certa vez eu tive a infelicidade de ouvir falar de um pastor que ele não pregava sobre a justiça de Deus, ele não pregava sobre a ira, ele não pregava sobre o inferno. Então, quando questionaram ele sobre por que ele não falava sobre essas coisas, ele respondeu: eu prefiro falar sobre a graça. Parece lindo, só que na verdade é herético, porque não existe graça de Deus sem inferno. É justamente a nossa condenação ao inferno que torna necessária a graça de Deus. Como disse o príncipe dos puritanos, John Owen, você não contribui em nada para a sua salvação, exceto com o pecado que a tornou necessária. Não existe evangelho sem inferno. Quando nós olhamos aqui para João capítulo 13, a partir do versículo 3, quando diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, nós vemos aqui a inteligência humilhada. Uma inteligência humilhada se curva ante a soberania e glória de Jesus Cristo, é o que diz o grande teólogo Jonas Madureira. Uma inteligência humilhada é aquela que reconhece sua incapacidade, é aquela que reconhece a sua falsa autonomia, porque o homem, miserável do jeito que é, busca autonomia. Só que o homem ele não pode ser autônomo, porque o homem é dependente, e antes mesmo da queda, ele já era dependente, ele já era insuficiente. Isso não é algo ruim. O homem ser insuficiente é algo bom, porque somente Deus é suficiente em si mesmo. E se nós fôssemos suficientes em nós mesmos, nós seríamos deuses. É exatamente isso o que Satanás fala para Eva, quando ele tentou Eva lá no Jardim do Éden. Você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Por isso, quando nós olhamos para Jesus Cristo, sabendo que o Pai tinha entregue todas as coisas em suas mãos, e Ele, tendo todas as coisas em suas mãos, decide lavar os pés de pecadores, é impossível que um verdadeiro cristão
não tem a sua inteligência curvada, humilhada perante esse Deus maravilhoso. Jesus, mesmo em seu estado de humilhação, ainda era plenamente Deus. João faz questão de relatar isso aqui. Ele diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Em que outro lugar da Bíblia a gente vê uma sentença parecida com essa? Lá em Mateus capítulo 28, no final, quando Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E erroneamente, muitas vezes nós pensamos que Jesus Cristo ele só passou a ter esse poder todo no céu e na terra depois de sua ressurreição. Só que quando nós olhamos para esse texto de João, a gente vê que na verdade ele já tinha todo o poder no céu e na terra. Jesus, ele não se tornou Deus, ele sempre foi Deus, antes mesmo dele se encarnar. E quando ele estava encarnado, ele era plenamente Deus e plenamente homem. Eu já falei isso aqui, eu acho que umas 2 vezes, em outras vezes que eu ministrei a mensagem, só que é sempre bom repetir isso. É impossível a salvação se Jesus não for totalmente Deus e totalmente homem. Ele precisa ser totalmente homem para que ele possa representar todos os homens de seu povo. Ele precisa ser totalmente Deus, porque somente um sacrifício divino tem valor eterno. Somente um sacrifício divino tem um valor que nunca vai se esgotar. Somente um sacrifício divino pode cobrir todas as nossas dívidas, uma dívida eterna. Então é necessário que um ser eterno pague uma dívida eterna. É impossível haver salvação se Jesus não for totalmente Deus e totalmente homem. Infelizmente, no começo dos séculos, houve uma heresia chamada nestorianismo, que veio de Nestório, que dizia que as naturezas de Jesus são divisíveis. Isso, infelizmente, tem se impregnado bastante na igreja evangélica brasileira, falando que as naturezas de Jesus são divisíveis. Principalmente através daquela pergunta: quem que morreu na cruz? Foi Deus ou foi um homem? Se foi apenas um homem que morreu na cruz, o nosso sacrifício, a nossa salvação não é garantida, porque é somente um homem. Agora, se foi Deus que morreu na cruz, como que Deus pode morrer? A resposta a isso que nós vemos nas Escrituras é o seguinte: a pessoa divina, Deus, o Deus Filho, experimentou a morte por meio de sua natureza humana, para que assim ele comprovasse a sua essência divina. Ele precisa ser homem para morrer, precisa ser Deus para ressuscitar. A ressurreição de Jesus é a prova cabal de que os nossos pecados foram pagos, que Deus aceitou seu sacrifício. E por que Jesus Cristo ele não permaneceu morto? Porque a morte tem poder sobre o pecado. Então, uma vez que Jesus Cristo não tem pecado algum, é impossível que a morte tivesse mantido daquela forma. Ele ressuscitou justamente porque ele não tinha pecado algum. E pelo fato dele ter pago os nossos pecados, nós também ressuscitaremos. E isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Nós ressuscitaremos porque ele ressuscitou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A autoridade que Jesus recebe do Pai nada menos é do que a confirmação de que seu Filho possui a mesma essência. E isso a gente já tinha visto no batismo de Jesus, quando ele sai das águas e desce sobre ele o Espírito Santo, e o Pai diz: este é o meu Filho amado, que me traz muita alegria. O Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Então, eu quero perguntar a você que acredita ser filho de Deus: você tem vivido como Jesus Cristo? Será que você tem vivido de modo que Deus se orgulha de ter você como filho? Isso é uma reflexão que cabe tanto a você como a mim. É uma reflexão que deve estar constante em nossas mentes, sabendo que Jesus Cristo morreu para pagar os nossos pecados, por isso nós não devemos viver em pecado. E pelo fato de Jesus Cristo ter desfeito as obras de Satanás, como diz lá em 1 João 3,8, que o Filho do Homem veio para desfazer as obras de Satanás, isso comprova a divindade de Jesus Cristo da seguinte forma: é impossível que duas afirmações opostas sejam ambas verdadeiras.
Se você, por exemplo, encontra uma amiga sua na rua e vê que ela tem uma certa barriguinha considerável, você pode falar, ela está grávida. Ou então, pode falar, ela não está grávida. Mas duas afirmações que são opostas não podem ser ambas verdadeiras. Ela não pode estar grávida ao mesmo tempo que não está. Com isso, eu quero falar o seguinte: é impossível que o ato de desfazer as obras do diabo seja algo tão maravilhoso e tão especial que nós encontramos somente na pessoa divina do Filho, e ao mesmo tempo seja tão banal que qualquer homem possa fazê-lo. Pois bem, a partir do versículo 3, diz o seguinte: levantando-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxugá-los com a toalha que ele estava cingido. Aqui Jesus, ele assume papel de escravo. Jesus, ele não somente está servindo os discípulos, como ele está falando literalmente que ele está como um escravo. Um escravo, ele não possuía roupas. Jesus Cristo, ele tira todas as suas roupas e ele cinge um lenço nas regiões genitais para cobrir, que era somente isso o que um escravo vestia. E o que ele faz? Ele pega uma bacia e começa a lavar os pés de seus discípulos. O primeiro símbolo do cristianismo não foi uma cruz. O primeiro símbolo do cristianismo não foram as letras de Christus, em grego, com o X e o P cortado. O primeiro símbolo do cristianismo não foi nem um peixe. O primeiro símbolo do cristianismo foi uma bacia e uma toalha. Esse foi o primeiro símbolo cristão, porque quando Jesus fez isso, ele fez aquilo que era inimaginável. Ele fez aquilo que ninguém nunca havia feito. Um senhor, um mestre, se colocar no lugar de escravo e lavar os pés dos seus discípulos. Isso era totalmente impensável. E por que ele faz isso? Para nos dar exemplo. Porque se ele, sendo Senhor dos céus e da terra, se ele, que é o Criador de todas as coisas, se ele que recebe toda a glória, se ele que está sentado à direita de Deus Pai, lavou os pés de homens pecadores, eu não consigo olhar para esse texto e conseguir mensurar o tanto de orgulho que eu tenho. Eu não consigo olhar para esse texto e sequer imaginar, sonhar em algum dia conseguir chegar perto da humildade que Jesus teve aqui. Isso não quer dizer que nós, nessa condição, não devamos ser humildes, porque nós nunca vamos chegar nesse ponto. Mas quer dizer que como nós seguimos o nosso Mestre Jesus Cristo, nós devemos seguir o exemplo dele. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. É o que diz em 1 João 2. Quando Jesus, ele tira suas vestes e ele coloca uma toalha e ele passa a lavar os pés dos discípulos, ele enxuga com a toalha que ele estava usando. Não foi uma cruz que foi o primeiro símbolo do cristianismo. Foi uma bacia e uma toalha. A gente deve ter isso bem firme na nossa mente, porque quando nós pensamos em morrer por Cristo, nós lembramos automaticamente de uma cruz. Agora, quando nós pensamos em viver por Cristo, nós devemos nos lembrar da bacia e da toalha. Morrer por Cristo é a cruz, viver por Cristo é a bacia e a toalha. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxugar-lhes com a toalha que ele estava cingido. Semana passada, o William chegou para mim e perguntou: Daniel, vou te fazer uma pergunta, você responde sim ou não. Jesus amava Judas? É uma pergunta difícil. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque Jesus lavou os pés de Judas. Além disso, ele fez muito além de lavar os pés de Judas.
Quando a gente olha ainda em João 13, versículo 21 a 26, é dito o seguinte: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse a quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhado o bocado o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Para vocês entenderem o que era dar um bocado molhado. Durante a festa da Páscoa, o anfitrião, ele convidava os seus amigos, parentes, as pessoas próximas para participarem da ceia, e tinha sempre um convidado de honra. O que era o convidado de honra? Era a pessoa a quem o anfitrião mais amava. Era a pessoa que devia receber a maior honra. E essa pessoa era aquela que não pegava no pão e na taça para comer o pão e tomar o vinho. O convidado de honra era aquele em que o próprio anfitrião pegava o pão, molhava no vinho e dava em sua boca. Jesus fez isso com Judas Iscariotes. Se você soubesse que o seu melhor amigo ia te trair, e essa traição custaria a sua vida, você pegaria no pão, molharia no vinho e daria na boca dele? É isso que Jesus está ensinando aqui. É essa a humildade de Jesus. E eu acredito que nessa circunstância, eles estavam no 6º dia da Páscoa, porque no dia seguinte era oferecido o cordeiro. E por que nesse contexto de ceia, João não mencionou nenhum cordeiro sendo sacrificado? É porque o verdadeiro cordeiro de Deus seria sacrificado no dia seguinte. Em Lucas 23, do 44 ao 46, diz o seguinte: já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que aconteceu nessa hora, no sacrifício do cordeiro. Quando Jesus estava crucificado, provavelmente ele tinha a vista do templo em Jerusalém. E era justamente na hora 9, que é às 3 da tarde, para a gente aproximadamente, era aproximadamente às 3 da tarde que eles ofereciam um sacrifício a Deus. Esse sacrifício era conhecido como Festa dos Tabernáculos, porque era uma comemoração em que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Havia uma separação em que tinha o pátio das pessoas, tinha o pátio dos sacerdotes, e dentro do pátio dos sacerdotes tinha um lugar santo, onde era oferecido os pães da proposição. E dentro do lugar santo havia uma divisão com um véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde o sumo sacerdote entrava para oferecer um cordeiro em sacrifício a Deus, pedindo a expiação dos pecados de seu povo. Quando Jesus disse: em tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou, e quando ele morreu, ali o véu que separava o lugar santo do santo dos santos rasgou-se, e os sacerdotes que estavam ali viram que não era aquele cordeiro que estava sendo sacrificado, e sim que o verdadeiro sacrifício aconteceu na cruz do Calvário. Posteriormente, no livro de Atos, isso é mencionado, e provavelmente o autor da carta aos Hebreus escreveu direcionado a muitos desses sacerdotes que viram isso acontecer.
Por causa da cruz, não existe mais nada de especial que o homem possa fazer. Por causa da cruz, não existe nada de extraordinário que o homem possa fazer. A cruz humilha o homem. Nós, em nossa miséria, em nossos pecados, buscamos uma autonomia que nós não temos. Todo pecado é uma busca por autonomia. Todo pecado é uma busca de ser independente de Deus, por causa da nossa miséria. Mas é a palavra de Deus, é a cruz de Cristo que mostra a nossa miséria humana, que nós merecíamos a ira do Pai. Só que a ira do Pai caiu sobre Jesus Cristo para que nós fôssemos salvos, para que essa ira não caísse sobre nós, para que fosse possível a propiciação. Santo Agostinho, ele disse o seguinte nas suas confissões: feriste meu coração com tua palavra, desde então eu te amei. Essa palavra fere nossos corações, irmãos. Essa palavra fere os nossos corações, porque mostra o quanto nós somos pecadores, mostra o quanto nós necessitamos de Deus, mostra a justa ira e o santo ódio de Deus que deveria ser derramado sobre nós, mas caiu sobre Jesus Cristo. Essa mensagem humilha a nossa inteligência, porque mostra que nós somos insuficientes, que somente Cristo é suficiente. E que nós ressuscitaremos não porque nós somos bonzinhos, não porque nós não temos pecados. Muito pelo contrário, nós ressuscitaremos porque Jesus Cristo pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Algumas conclusões e aplicações que eu queria deixar para nós. Primeiro, o cristão que não vive para servir, não serve para viver. Segundo, na primeira Páscoa, Deus manifestou sua justiça perfeita, punindo aqueles que endureceram seu coração contra Ele e desviando sua ira daqueles que foram marcados com o sangue do Cordeiro. Corra para ser marcado com o sangue do Cordeiro. Corra para Jesus Cristo mais do que tudo. Corra para Jesus Cristo desesperadamente, para receber suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, para receber vestes brancas, para que Jesus Cristo tire suas vestes manchadas com pecado e te cubra com vestes brancas. 3. Eu não vou falar aqui para você aceitar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, porque Ele já é Senhor da sua vida. Jesus Cristo sempre foi Senhor da sua vida. O que nós precisamos fazer é simplesmente nos arrependermos dos nossos pecados. Você não aceita Jesus Cristo na sua vida, é Ele que te aceita. Eu não vou falar para você receber a Deus como seu Senhor, porque Ele já é seu Senhor. O que eu estou convidando você que está me ouvindo essa noite, se ainda não fez isso, é reconhecer seus pecados. Corra para Cristo, corra para ser marcado com o sangue do Cordeiro, para que a justa ira de Deus seja desviada de você. 4, a fé em Cristo é expressa de modo que aquele que é nascido de Deus tira suas vestes e lava os pés de seus inimigos. E 5, eu gostaria de terminar contando uma história. Os meus pais que estão aqui já ouviram umas 3 vezes, mas eu quero contar mesmo assim essa história. Na Alemanha tinha um homem que ele era muito rico e ele amava pinturas, quadros. Ele tinha um filho que ele amava muito. E certa vez esse filho foi convocado para a guerra. Então, esse filho estava com os seus colegas, numa guerra, encurralados nas trincheiras. À frente vinha o exército inimigo e atrás tinha a floresta, por onde eles poderiam fugir, se salvarem, caso eles chegassem nessa floresta. Mas para isso era necessário que alguém distraísse seus inimigos. Esse filho, ele falou o seguinte: eu vou atirar neles, e quando eu fizer isso, vocês corram o máximo que puderem para essa floresta. Então, ele fez isso, e os seus colegas conseguiram fugir e sobreviveram. E aquele filho morreu. E sabendo os colegas dele que o seu pai amava muito aquele filho e que ele era apaixonado por pinturas e quadros, eles pediram que fosse feito um quadro que era um retrato do filho. E eles entregaram de presente para aquele pai. E todos os dias da vida dele, aquele pai ajoelhava perante aquele quadro chorando a morte do filho. E então esse pai veio a morrer. E no leilão,
para ser vendido os seus bens, ele tinha expresso que o primeiro bem dele, que deveria ser leiloado, era o quadro O Filho. Então, como não tinha sido feito por nenhum artista famoso, como não tinha nenhum status o artista que tinha feito aquele quadro, ninguém quis pegá-lo. Então o preço foi diminuindo, até que um funcionário, provavelmente o jardineiro, daquele homem, disse o seguinte: eu não tenho dinheiro para comprar mais nada aqui, só que eu vi o tanto que esse homem amava o seu filho, e eu vi o tanto que ele amava esse quadro. Nesse valor eu consigo comprar esse quadro, e eu vou cuidar dele com tanto carinho, que ele vai ser preservado. Então foi vendido o quadro para ele, e imediatamente o leiloeiro encerrou o leilão. As pessoas ficaram confusas, não sabiam por que tinha acontecido isso. Então o leiloeiro, ele falou o seguinte, que aquele homem, ele colocou no testamento dele a seguinte frase: aquele que leva o filho, leva tudo. Se tem uma coisa que eu quero que vocês gravem na mente de vocês, que vocês levem para a vida de vocês: aquele que leva o filho, leva tudo. Não perca tempo, entregue sua vida ao Senhor, dedique-se a Ele. Se você já faz parte do povo eleito dele, se você já reconheceu os seus pecados, mas não vive uma vida de santidade, entregue-se a Ele, busque a Ele mais do que tudo. Ele é o seu bem mais precioso. Aquele que leva o filho, leva tudo. Lave os pés dos seus inimigos, dê um bocado molhado na boca do seu inimigo, daquele que o traiu, e ame-o. Jesus Cristo demonstrou esse amor, e o mundo deve olhar para nós vendo esse amor que Jesus Cristo demonstrou, não somente na cruz do Calvário, mas também naquela casa suja, pobre, em que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tirou suas vestes e lavou os pés de pecadores. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é assustadoramente bondoso, misericordioso, e nos ensina a ter humildade, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja nos ensinando a ter essa humildade. Pedimos que o Senhor esteja nos ensinando a lavar os pés daqueles que nos traem. Pedimos que o Senhor esteja nos ensinando a molhar o pão no vinho e entregar na boca daqueles que nos traem, Pai. Pedimos que o Senhor esteja nos ensinando a amar os nossos inimigos. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós, que essa mensagem possa ficar cravada em nossos corações, de que nós merecemos sua ira, mas que o Senhor é bondoso e misericordioso, Pai, tardio em irar-se. Pedimos, Deus, que o Senhor faça conosco aquilo que o Senhor disse lá em Jeremias 32:40, de não desviar-se de fazermos o bem, e que o Senhor coloque o seu temor em nossos corações, para que nós nunca nos afastemos de Ti, Pai. Nós oramos em nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a glória seja dada ao nosso Deus, né? Por tamanha justiça e misericórdia. Glória seja dada a Deus por essa exposição das Escrituras, né? Que nós possamos de fato vivermos conforme o nosso Senhor deseja que nós vivamos. Amém?